Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos estar sequência aqui a nossa programação da semana, conversando sobre diferentes, posições, diferentes perspectivas dentro do campo da esquerda e temas assim de relevância aí para discutir para o próximo período, para os desafios aí da luta de classes, né? E eu tô aqui com o Heitor Silva, né, da Revolução Brasileira, já um velho conhecido aqui do Mesa de Debates. E eu chamei ele aqui hoje porque soube da notícia, né, que a Revolução Brasileira, a sua corrente, né, a sua organização não faz mais parte do PSOL. Então, assim como eu fiz com a CST, eu estou também fazendo uma live aqui com os companheiros da Revolução Brasileira para discutir por que então a Revolução Brasileira saiu do PSOL, né? Então, antes de fazer essa pergunta para o Heitor, né, eu passo a bola aí para ele para quem não conhece ainda, o Heitor se apresentar aí para o público. Heitor, liga o microfone. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Sempre é bom, né, a gente poder vir aqui no Mesa de Debate, né, esse espaço que se abre para a gente poder discutir coisas que quem está aí na internet jamais vai ver numa Globo News da vida, né, uma discussão que realmente traça de temas importantes na política, na vida brasileira. Eu sou Heitor Silva, sou economista, ninguém é perfeito, eu sempre digo isso quando eu digo que sou economista. Milito na Revolução Brasileira, né? Iniciei minha trajetória política na Juventude Socialista do PDT, na qual eu fiquei muitos anos, e estava agora, né, no PSOL, e até a tomada de decisão da corrente da nossa saída do PSOL. E, basicamente, meu trabalho Eu sou planejador urbano, eu sou doutor em planejamento urbano, e meu trabalho são com as favelas cariocas, né? Hoje em dia estou como pesquisador bolsista na Fiocruz, trabalhando exatamente nesses territórios. Maravilha, então, Heitor. Eu faço a seguinte pergunta: por que, né, que a Revolução Brasileira saiu, né, do PSOL? Guilherme, para explicar isso, a gente precisa um pouco colocar os precedentes, né? O que nós esperávamos do PSOL, para aí poder entender da onde vem a desilusão e por que da saída. Qual era a nossa expectativa com o PSOL? Numa frase muito curta, que o PSOL fosse a superação dialética do petismo, né? Para quem conhece pouco a discussão marxista, da esquerda, o que é uma superação dialética? Você tem um organismo social, você tem um partido, uma organização, e ela vai acumulando contradições, assim como a sociedade, mesma coisa, né? E a partir de um certo momento, essas contradições não encontram soluções, e aí se dá um rompimento e surge algo novo. E esse algo novo supera o antigo, né? Isso é o próprio desenvolvimento da história, né? A história é a luta de classes, é isso, é classe contra classe, e a partir de um certo momento aquelas contradições não se resolvem e surge o novo. Nós esperávamos isso, né? Que o petismo fosse esse passo além. No entanto, isso não se caracterizou. Por quê? Porque eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é um pouco jocosa, mas ela traz uma profunda realidade, que é o PSOL tem os defeitos do PT e não tem as qualidades. De que qualidade nós estamos falando? Né? A capacidade de dialogar com a classe trabalhadora, né? Vejam, o PSOL hoje é um partido que elege boas bancadas, né? É um partido combativo na frente parlamentar, no entanto, é um partido muito classe média, né? Se você for olhar ali
os campeões de voto do PSOL, onde é que eles têm voto, eles são candidatos muito identificados com a classe média e pouco com os trabalhadores de baixa renda. Esse é um problema, né? Agora, as contradições que nós esperávamos que o pessoal fosse capaz de superar no petismo. O nosso internauta vai entender. Nós esperávamos um novo protagonismo popular. Para que ele entenda do que eu estou falando. Vamos recordar o governo Dilma. Dilma foi bombardeada, né, pela direita por uma conjunção entre o imperialismo norte-americano, a CIA, né, a Agência Nacional de Segurança deles, né, todo mundo ficou sabendo, né, grampeavam os telefones da presidência da República e os seus principais ministros, e utilizaram ali o instrumento do lawfare, né, que é um instrumento jurídico, né, que é a Lava Jato. Né, encontraram ali como operador ali o Moro e se construiu, né, todo um processo que pegava. Na verdade, a briga começa lá atrás com a Dilma, né, para desestabilizar, mas na verdade o que eles queriam era prender o Lula, efetivamente retirar o Lula do cenário político, já que a Dilma era muito mais frágil, né, do ponto de vista da comunicação popular. Né? Não era um quadro capaz de vencer uma eleição acirrada, por exemplo. Né? A mesma coisa se dá, aí alguém pode dizer, mas isso é uma característica da Dilma, né? O governo Lula foi a mesma coisa. O governo Lula teve 8 anos. Qual foi a grande questão política que o Lula convocou o povo para as ruas? Nenhuma. Dilma também não. Dilma, quando foi acossada pelas grandes manifestações de 2013, ela chama para negociar a Federação de Bancos, se encontrar com a Federação de Bancos, em vez de se encontrar com as lideranças, com os movimentos que estavam à frente das manifestações. Né? Então, isso tem sido uma marca do petismo. Né? Ele se aproxima do povo na hora do voto, mas na hora de governar, ele governa com os mesmos processos, que é distribuição de cargo aqui, toma daqui, toma de lá. Né? Não é à toa que teve todos aqueles problemas na época em que o José Dirceu era ministro da Casa Civil. Né? O que se convencionou chamar de mensalão, era nada mais, nada menos do que a construção de uma base parlamentar. Mas por que essa base é necessária? Porque você não convoca o povo para a rua, porque você não coloca o parlamento, Senado e Câmara dos Deputados, no córner, através da convocatória do povo brasileiro. Então, a gente achava que o pessoal poderia cumprir esse papel. Né? De outro lado, né, o governo do PT sempre é muito pelo centro, muito. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, tem Bolsa Família, né? Então vamos lá. Qual é a reforma tributária colocada em discussão pelo PT durante 8 anos? Né? 8 não, 12. Né? 8 de Lula e 4 de Dilma. Né? 12 mais 2, 14 anos, praticamente. Né? Qual foi a proposta de reforma urbana para que a gente possa construir casa decente para as pessoas e não isso, que o Minha Casa Minha Vida, que volta agora, volta nos mesmos moldes. Qual é o molde? Você não tem estoque de terra no centro. O governo não tem estoque de terras. Aí onde é que ele tem que construir? Ele tem que construir na periferia. Aí a pessoa não tem um ônibus decente, não tem um metrô, aquele série de problemas. Né? Gasta muito para chegar ao centro, aí o empregador não quer contratar, uma série de problemas. Estão ligadas a quê? A não existência de uma reforma urbana que separe terras, que dê poder de intervenção nessa questão ao governo federal. Né? Por outro lado, dentro de reforma tributária, né,
Eu sou professor, minha mulher é professora numa escola técnica e numa universidade privada. Minha mulher paga 35% de imposto de renda. Minha mulher deve pagar mais percentualmente de imposto de renda do que o Roberto Marinho, do que a família Marinho, né? Do que a família Setúbal, que é dona do Itaú, né? Ou que a família Safra, que é dona do Banco Safra. Né? Mas por que isso? Por que é preciso que a classe média seja tão esmagada, tão saqueada pelo imposto de renda? Para que os ricos não paguem imposto. Né? Qualquer um que tem um veículo, mesmo velhinho, tem que todo ano pagar lá o IPVA. Agora, pasmem nossos amigos internautas, um dono de avião, de jatinho, não paga imposto sobre esse avião anual. Não existe um IPVA para jatinho. Percebe? Então, isso são questões que o petismo nunca colocou em discussão. Agora vem falando aí numa reforma tributária, mas é uma reforma meia-sola. Meia-sola. E nós achávamos que o pessoal poderia ser a superação disso. Né? Tem um outro campo. Aí alguém pode dizer, mas para que o pessoal pudesse significar isso, ele teria que chegar ao governo, né? E que até agora está distante. Né? Não parece palpável o pessoal ter um candidato viável à presidência da República. Mas tem coisas que estão absolutamente... Mas, mesmo sem ter essa possibilidade, você tem que ter esse discurso, que um dia a possibilidade vai existir. Você tem que acreditar nisso. Senão não faz sentido você estar organizando partido. Né? O velho Leonel Brizola tinha uma frase que eu gostava muito, que ele dizia, né, você tem que estar preparado para quando o cavalo passar encilhado debaixo da janela, para aí você pula no cavalo. Né? E o que é estar preparado? É você ter o discurso, é que a população conheça o teu projeto de governo, né? E que ele seja avançado, que ele seja adequado. E, por último, uma coisa que absolutamente estava dentro da possibilidade do pessoal, mesmo sem ter a possibilidade de chegar ao governo federal, a formação de um sindicalismo combativo. O sindicalismo cutista, né, já deu, como se diz popularmente, já deu. Para quem tiver dúvida, repare uma coisa. Porque a gente, quando lembra do Lula, quando a gente lembra da CUT, a gente lembra da fundação. A gente lembra das grandes greves do ABC. Né? Não é esse o quadro. Você, internauta que está nos acompanhando, repare na sua categoria profissional. Qual é a primeira coisa que o sindicato faz? É judicializar a luta. Em vez dele convocar para greve, ele convocar para manifestação, para poder empurrar o patrão para uma posição mais flexível, não, ele leva para a justiça. Ora, a quem pertencem os juízes? Não é a classe trabalhadora. Né? Não estou nem dizendo que eles sejam venais ou que eles sejam comprados, até pode existir em algum caso, mas não é isso. Não é isso. Eles têm uma percepção de mundo devido a seu status social, devido aos salários que eles ganham, à vida que eles levam, que ele é apartada da classe trabalhadora. É uma outra visão de mundo. Né? Que é muito mais próxima sempre da visão do empresário, porque tem uma vida próxima da dele, tem uma visão de mundo próxima da dele. Né? Então, isso, pelo menos, a gente achava que o pessoal podia construir. Né? Porque o pessoal nasce, para quem não se lembra, o pessoal nasceu de um grupo de deputados que se insurge contra a reforma da Previdência do governo Lula, né? Com perda de direito da classe trabalhadora. Então, era natural achar que isso apontava para a construção de um sindicalismo combativo. Né? No entanto, começou a ficar claro, desde 2018, que o caminho do pessoal não seria esse. Por que 2018 começa a desilusão? Vamos lá. A eleição presidencial de 2018, o PSOL teve uma discussão enorme se deveria ou não ter candidatura própria, optou por ter candidatura própria. Né? Mas foi uma
que nós podemos chamar de uma candidatura própria sem alma, né? Foi a candidatura do Guilherme Boulos. Por que eu estou dizendo que foi uma candidatura própria, mas sem alma, né? Todo mundo vai recordar aqui, primeiro debate de 2018, né? Quando abre para a apresentação do Guilherme Boulos, a primeira coisa que ele fala: boa noite, presidente Lula. Reparem, nem o Haddad, que foi o candidato do Lula, fez isso. Quer dizer, ele queria ser mais realista do que o rei, né? E aí abre mão das críticas, né? Dos problemas, de apontar os problemas claros e evidentes que houveram no período petista. Abriu mão de se apresentar como a superação do petismo. Muitos dirão: não tinha jeito, tinha que ter sido feito dessa forma, né? Sabe, tem os realistas, né, que querem ser realistas. Para acabar com essa ilusão, eu vou apresentar dados, nada melhor do que os dados, né? A candidatura sem alma do Boulos, ela teve 617.122 votos. 617.122 votos. Em 2010, nós tivemos a candidatura do Plínio Arruda Sampaio, né? Uma candidatura, essa sim, uma candidatura com alma, marcada pela crítica ao petismo, para apontar os problemas, né? Botar o dedo na ferida, né? E mais do que isso, propor um projeto de sociedade, um projeto alternativo de sociedade. Resultado dessa ousadia, né, que foi a candidatura Plínio Arruda Sampaio, ele teve 886.816 votos. Nós estamos falando aí de uma diferença de mais de 250 mil votos em relação à candidatura do Boulos, né? Então, mesmo para os realistas, há que se reconhecer que o Boa Noite, presidente Lula, não pegou bem, né? Não era isso que a população esperava de um candidato do PSOL. Muito bem. E aí, cabe explicar aqui por que o PSOL não conseguiu cumprir esse papel da superação dialética, da superação crítica do petismo, né? O PSOL optou por se tornar, em vez de um partido da classe trabalhadora, um partido de organização sindical, né? Um partido de movimentos importantes, como o Movimento Sem Teto. A chegada do Boulos até traz isso para dentro do partido, né? Mas sempre, tem que se colocar isso, sempre o Boulos esteve no PSOL com um pé dentro e outro fora, né? Ele sempre esteve ali bordeando o petismo, né? A discussão em torno do Boulos sempre foi até onde ele iria ficar no PSOL ou não, né? Quando ele foi candidato a presidente da República, ele esperou até o último momento, até ele não ser ungido pelo Lula, quando o Lula optou por um petista raiz, né? Um petista de longa tradição dentro do partido, que era o Haddad, e aí ele foi procurar rumo no PSOL, mas ele nunca foi sólida a adesão dele ao partido, como não é até hoje. Não é até hoje, né? Se o PT disser: Boulos, você é o nosso candidato à prefeitura de São Paulo, ele no dia seguinte desembarca do PSOL, né? E aqui a gente coloca outra questão, né? A preferência do PSOL não por construir esses instrumentos de um combate de classe, né? Sindicalismo, movimentos sociais, mas a busca pelas causas identitárias. O PSOL é o campeão da sexualidade, do gênero e das questões raciais, né? Nada contra, são questões fundamentais. Seria eu ou um louco ou um cretino se eu dissesse
que as questões ligadas à mulher não são importantes na realidade brasileira, porque as questões, né, ligadas às questões da sexualidade, né, o assassinato de lésbicas, gays nesse país não são uma questão grave, ou que a questão racial não é uma questão importante. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou uma pessoa que teoriza e milita dentro de favela. Eu vejo o genocídio da juventude negra, né? Não tem como negar, né? No entanto, a gente não pode simplesmente ficar só nessa questão sem juntá-la de maneira muito coesa com a questão da luta de classes, né? Senão vira pauta de classe média. Eu vou dar um exemplo aqui, porque senão fica muito filosófico, muito teórico, né? Questão da mulher, pauta feminista, né? Uma pauta feminista que tem um viés de classe é a luta por creche, né? A mulher, para ser independente, ela tem que trabalhar, ela tem que poder ter... Trabalhar, ela pode trabalhar em casa, mas dela ter recursos, né? Ela ter acesso a recursos financeiros. Mas como ter acesso a recursos financeiros, né? Que ela precisa vender a força de trabalho dela, se ela não tem com quem deixar as crianças, né? Mas isso é uma pauta das camadas populares, porque a classe média se resolve, tá certo? Tem condições financeiras de pagar suas creches. Então, juntar essas duas coisas é o grande desafio. Não ficar nesse discurso vazio de empoderamento, né, feminino, gay, né? Empoderamento significa, basicamente significa ter condições dignas, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui candidato aqui no Rio de Janeiro e usei muito nos debates, né? Fui candidato pela Revolução Brasileira e me orgulho muito de ter feito essa trajetória, foi importante para ajudar a divulgar nossas ideias. Durante a campanha, eu fui ao supermercado, e o supermercado, o estacionamento dele era no subsolo. Aí, quando eu parei o carro, entre eu parar o carro e chegar até a escada, a rampa, para subir para o supermercado em si, né? Eu fiquei chorando, os olhos lacrimejavam, porque o subsolo só tem uma abertura, então o gás carbônico das descargas dos automóveis não consegue sair. E tinha uma mocinha tomando conta do estacionamento, entregando o ticket ali, né, para quando você passa. E aquilo me chocou profundamente, né? Eu voltei e era uma moça negra, jovem, na faixa dos 20 e poucos anos, né, com cabelo black, lindo, grande, né? E eu conversei com ela, falei, olha, o sindicato dos comerciários do Rio de Janeiro hoje está em mãos de pessoas combativas, eu conheço, está aqui, ó, vou te dar o telefone, liga, faz a denúncia é anônima, eles vão trazer aqui fiscais do Ministério do Trabalho, porque essas condições que você está trabalhando, eles estão te envenenando. O supermercado está te envenenando, né? Aí ela agradeceu, a gente conversou um pouquinho ali, né? E eu fui embora pensando sobre, né? De que adianta, né? Ela está ali empoderada no seu cabelo black, na sua negritude, e ao mesmo tempo está sendo intoxicada diariamente pelo patrão, né? São essas questões que precisam ser casadas, né? E que o pessoal não faz esforço para casar essas questões, né? Não estou dizendo que é fácil, eu acho que esse é o desafio da esquerda no século XXI,
está faltando uma questão nesse campo aí, que é a questão ecológica, né? Eu falei disso hoje, né? Eu sou de um tempo, eu estou ficando velho, né? Eu sou de um tempo em que eu vi o nascimento do Partido Verde na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Que eram muito representados por duas figuras, né? O Carlos Mink e o Gabeira. Era comum, como atividade do PV, eles fazerem abraços à Lagoa Rodrigo de Freitas. Para quem é de fora do Rio, a Lagoa Rodrigo de Freitas é uma área sensacional do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, né? Tem tudo, né? Muito bonita. E aí tem uma certa poluição, tem poluição na Bahia, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí eles faziam abraços ali à Lagoa, são 8 quilômetros, aí abraçava a Lagoa. Ao mesmo tempo, na cidade do Rio de Janeiro, você tem a Baía de Guanabara, que tem uma poluição muito pior do que a da Lagoa Rodrigo de Freitas, e que é o sustento de pequenas comunidades de pescadores, de São Gonçalo, de Duque de Caxias, né? E eles nunca foram lá ser abraçados pelo PV. O PV nunca foi lá para abraçá-los. Sério. É um ecologismo de classe média, né? Precisou aparecer uma figura como o Chico Mendes, né? Que trabalhava com que base social? Os castanheiros. Castanheiros, sim, você junta a luta pela manutenção da árvore, da castanha, com a manutenção da forma de vida deles que sobrevivem do extrativismo da castanha. Aí você junta ecologia e luta de classe. Né? E no outro polo, os madeireiros, querendo cortar as árvores. Mas isso é o desafio da esquerda no século XXI. Né? Não pode optar pelo caminho fácil, como o pessoal tem optado. Né? Quer ficar na questão ali de classe média, né? E não bota o dedo na ferida. Por fim, né? Alguém pode dizer, mas vocês vão para onde? Com o tamanho que a Revolução Brasileira tem, faz sentido sair? Primeiro, né? Nós não somos uma organização preocupada em eleger ninguém. Né? Claro, né? Não abrimos mão de, durante os pleitos, colocar nossas propostas na rua. Né? É um momento que as pessoas estão abertas a nos ouvir, a ver o que nós temos a dizer, mas a sobrevivência da organização vem da contribuição militante. Militar na Revolução Brasileira significa pagar as contas da Revolução Brasileira. Nós não temos nenhum deputado, nenhum vereador que nos sustente. E nem queremos. Né? Então, esse aspecto para nós não faz muita diferença. Né? Agora, tem uma outra coisa que essa sim faz uma diferença enorme. A existência de uma extrema-esquerda na sociedade brasileira. Né? A extrema-esquerda ela serve para duas coisas. Quando ela tem tamanho suficiente, ela tem penetração, ela é fenômeno de massa, ela faz revolução. Ou pelo menos tenta. Né? Ela vai para a rua e tenta fazer a revolução. Quando ela não tem esse tamanho, ela cumpre algum papel, pequenas organizações de extrema-esquerda cumprem algum papel, é evidente que sim. O papel de empurrar essa esquerda tradicional, essa esquerda liberal, que só vive acreditando em parlamento, que acha que a vida do povo vai ser resolvida na Câmara dos Deputados ou no Senado, naquele covil de ladrões, né? Ela empurra esse povo para frente. Ela ocupa sindicatos, né? Empurrando os pelegos, né? Lutando por direitos dos trabalhadores. Então, a existência da extrema-esquerda é o oxigênio da sociedade. Quem vai tocar a luta de sem terra, sem teto, né? Pelos direitos humanos nas favelas, se não for extrema-esquerda? Né? Vai ser quem? O vereadorzinho que fica ali dando dentadura? Né? Vai ser a esquerda liberal que só aparece lá de 4 anos para pedir voto?
Então, esse é um papel que a extrema-esquerda tem que cumprir. Mas ela só pode cumprir se ela não estiver carregando esses vícios de tudo levar para o judiciário, né? Qualquer pequena causa, o sindicato quer para o judiciário, ou então achar que o parlamento vai ser a saída para os problemas do povo brasileiro, e acreditar que só precisa convocar o povo de 4 em 4 anos. Né? E não que a gente está no processo de pedagogia, processo do povo ir aprendendo, né? Ir para a rua, perde, volta, vai para a rua de novo, e aí ele ir tomando ciência de como as coisas funcionam e fazendo andar. Não o povo de 4 em 4 anos, de 2 em 2, né? A gente tem eleição de 2 em 2 anos, ser convocado para dar um cheque em branco. Que é isso que a gente tem feito. Né? E aí eu acho que para concluir a exposição, Guilherme, o impasse que a esquerda brasileira vive. Se alguém quiser entender que impasse é esse, lembrem-se de 8 de janeiro. Fomos acordados, né, com uma grande manifestação, tentando derrubar um governo recém-eleito, né, com a grande possibilidade de se instalar um governo de extrema-direita que iria atacar instituições que dão garantias mínimas, mas que dão garantias. Né? Mínimas eu estou falando porque o que vale para a classe média não vale para o povão. Né? A inviolabilidade do lar é direito garantido na Constituição. Vale para mim, sou professor classe média. Né? Mas lá na favela não vale. É pé na porta, é tapa na cara. Né? Então, é outro mundo. Né? Então, no Brasil, quando a gente fala de direitos, os direitos são relativos, né? Muito relativos. Mas, de qualquer maneira, são importantes para garantir as organizações populares, para garantir a capacidade de organização. Né? E a gente não tinha instrumento nenhum para se contrapor ao 8 de janeiro. Tivemos que ficar aqui todos torcendo por um Alexandre de Moraes, que está longe de ser uma pessoa de esquerda. É um homem do Temer. Precisa dizer mais alguma coisa? É um homem do Temer. Claro, hoje em dia é um ministro do Supremo Tribunal, ele ganha autonomia, mas ele chega ao Supremo pelo Temer. Então, hoje, está todo mundo aqui comemorando, né? Claro que eu não posso deixar de ficar feliz, né, com a inelegibilidade do Bolsonaro. Né? É importante? Claro que é. Né? Fico feliz? Fico. Eu tenho vários companheiros, camaradas, que foram embora pelo descuido desse sujeito com relação à saúde. Né? Militantes, pessoas sérias, do maior valor. Quantos brasileiros não perderam familiares? Né? Minha enteada aqui, está sempre aqui em casa, um amigo dela, né? Estudaram juntos no 2º grau. O menino perdeu o pai e a mãe. Né? Com um garoto com 16 para 17 anos, sem uma família. Né? Então, eu quero mais é que o sujeito seja preso. Mas o problema é, nós estamos dependendo de quem para deixá-lo inelegível? Carmen Lúcia, né? Alexandre de Moraes, que alguns agora chamam até de Xandão, como se ele fosse o super-herói da esquerda. Né? Nós mesmos não temos capacidade de fazer valer. É isso que
que foi construído na trajetória dos partidos de esquerda na realidade brasileira. E contra isso que nós estamos nos insurgindo, né? Achamos que o governo Lula vai trazer várias desilusões, falei de algumas aqui, uma reforma tributária que será muito aquém do que a gente espera, né? A não confrontação da questão da dívida pública, que come 40%, 45% dos nossos impostos, e que isso vai trazer insatisfeitos. Não estou dizendo que esses insatisfeitos todos vão vir para a Revolução Brasileira, serão bem-vindos se vierem, mas existe a possibilidade de mais adiante a gente construir uma frente. Mais importante que estar na minha organização é estar em frente com as ideias que nós defendemos, né? Eu acho que só assim que a gente vai conseguir sair dessa grave crise em que nosso país está enfiado, né? Um país ainda com miséria, gente sem casa, né? Pouca gente com água encanada, esgoto, então, uma raridade no Brasil, né? E a gente crescendo 3%, 2% ao ano, né? Desemprego brutal. E construir uma nova realidade não será nos salões acarpetados e com ar-condicionado do parlamento. Será nas lutas das ruas. É por isso que a gente está saindo do PSOL. Porque não vemos mais essa capacidade de construção desse futuro no PSOL. É isso, Guilherme. Então, vamos aí para a próxima pergunta, né, o Heitor? É, como marxista, né, eu diria assim, a gente tem que procurar a raiz, né, do problema, né, e a raiz do problema. E eu faço a pergunta para você, qual que é a raiz do problema do pessoal, né? O que fez o pessoal chegar aonde ele chegou hoje, na sua avaliação? Guilherme, tem uma questão objetiva e uma questão subjetiva, né? Vamos lá. Questão objetiva, né? O raso mergulho na classe trabalhadora. Muito raso. Não, as relações do PSOL com a classe trabalhadora são superficiais. Não porque não tenha gente lá que não tem essa vontade, que não tem esse... Mas quando você opta por dar centralidade a certos debates, você se afasta de outros, que são mais importantes do ponto de vista da situação material da classe trabalhadora. Tá? É a questão de como é que seu discurso soa para essas bases. E tem um outro elemento que é um elemento subjetivo, mas que não pode de forma nenhuma ser deixado de lado, né? Você imagina, num partido pequeno, que de uma hora para outra consegue deputados estaduais, deputados federais, vereadores, né? O encantamento com as benesses do parlamento tem um poder muito forte, né? Por quê? Porque você pega ali uma série de militantes de base, né, numa situação de desemprego como a nossa, e os transforma em assessores parlamentares. Você pega algumas figuras de destaque, os desloca da produção ou do serviço público, né, e dá a eles um cargo de deputado, de vereador, né, com régios salários, mordomias. E aí depois como é que faz para que esse sujeito tenha, ou esse grupo
né, que está em volta dele, tenha autonomia para perder uma eleição. Não tem como, né, ganhar sucessivas eleições, né, dizendo que precisa ser dito para a população. Não tem como. Né? E aí você cai nesse jogo, né, constante aí de reprodução de mandatos, fazer tudo pela reprodução dos mandatos. E isso é um caminho, infelizmente, sem volta, né? Porque eu tinha uma avó muito sábia, uma mulher do sertão, né, muito sábia, né, que dizia que o uso do cachimbo entorta a boca. É isso. Né? As pessoas se acostumam muito fácil com a comodidade. Né? E aí há uma dificuldade de voltar para a aspereza das lutas. Então, a junção desses dois fatos leva a uma consequência. Qual é a consequência? A consequência é que o PSOL tende a se tornar uma sublegenda do PT. Né? Como assim? O PSOL será o que é hoje o PSB, por exemplo. Né? Que é uma sublegenda do PT. Não tem vida própria, né? Está ali o tempo todo para apoiar, em troca ganha alguns cargos mais ou menos importantes, e, né, estará com a decisão que o PT tiver até o fim, para que não pareça coisa de está saindo, está falando mal. Vou dar um exemplo. A cúpula do PSOL resolve apoiar o PT e depois foi questionada por não ter apresentado um programa mínimo. Em geral, é isso quando você vai fazer um apoio, né? Vou te apoiar, Guilherme. Quais são as suas propostas? Né? Ou eu, Heitor, escrevo algumas propostas e levo e digo, Guilherme, você consegue concordar com elas? Se você disser consigo, posso defendê-las, a gente tem um acordo. O acordo não pode ser em relação a nomes, apenas. Né? Ele tem que ser precedido por ideias. E aí, quando essa coisa lógica, óbvia, foi cobrada do PSOL, né, o que o PSOL fez? Fez uma reunião lá em São Paulo, né, e foi tirada uma carta com alguns pontos para o PT, enfim, inserir na sua plataforma. Né? A resposta da presidente do PT. Todos esses pontos já fazem parte do programa. Ou seja, não avançou 1 milímetro, não teve um centímetro de ousadia. Né? Então, isso é uma sublegenda, na prática. Na prática. Tem existência legal, né? Não está dentro do outro partido formalmente, mas está dentro do outro partido na prática. Certo. E, Heitor, né, o pessoal alega, né, esse apoio, né, ao governo na necessidade de que nós temos que, né, combater a extrema direita e para combater a extrema direita a gente tem que apoiar o atual governo porque o Lula, né, representa esse combate à extrema direita e tal. Enfim, eu gostaria que você respondesse essa visão, né, que boa parte da militância do pessoal, inclusive conversando pessoalmente, tem, né, do tal do combate à extrema direita. Inclusive Guilherme, como combater a extrema direita também. para mim, então, que sou do Rio de Janeiro, a extrema-direita nasce, né,
Historicamente, ela sempre existiu, né? A gente vai remontar lá para o Plínio Salgado, né? Mas essa extrema-direita, que nasce a partir de 2013, ela sempre teve o seu coração aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro é do Rio de Janeiro, os filhos dele são do Rio de Janeiro, né? A aliança com as milícias é no Rio de Janeiro. Então, isso é um fenômeno que a gente vê com muita clareza aqui, que nos dá uma compreensão grande, né? Vou usar como exemplo aqui. Nós terminamos ontem uma greve de 43 dias, acho que é isso, 43 ou 40 dias, dos professores, da rede estadual de professores, de profissionais de ensino, né? Dizer professores é uma impropriedade, né? Tem merendeira, tem inspetor, tem uma série de pessoas. Então, são os profissionais do ensino. Essa greve, que durou não é pouco tempo, nós estamos falando mais de um mês, né? Saiu sem nenhuma vitória expressiva. Nada. Né? Contra quem? Quem é o adversário? Cláudio Castro, filho dileto do bolsonarismo. Então, que enfrentamento é esse que nós estamos fazendo? Né? A proposta da Revolução Brasileira para a greve dos profissionais da educação era a invasão da Secretaria de Educação. É radicalizar nas formas de luta. Né? É ocupar o gabinete do secretário. Né? Porque a escola parada para o governador não é de todo ruim, não, gente. Não é de todo ruim. Economiza luz, né? Deixa ali fechado, não paga. É ruim para o filho do pobre. O pobre que tem que trabalhar e a escola é um lugar onde ele deixa o filho enquanto ele está fora. Para esse é muito ruim. Mas para o governador, não. Não tem problema quando ele manda a PM entrar dando tiro para tudo que é lado na favela, porque não tem escola aberta. Né? O risco de pegar nas crianças da escola é menor, já que elas não estão ali. E aí, uma forma de luta mais ousada não é aceita, né? Pela essa hegemonia dessa esquerda liberal. Aí a esquerda liberal acredita o quê? Que vai ficar parado, que vai levar a questão para o Tribunal do Trabalho, que vai sentar para negociar com o governador. Como é que você vai negociar com a extrema-direita? A extrema-direita não se negocia. A extrema-direita você luta e empurra lá para trás. É simples assim. Imagine se os russos, né, na época era a União Soviética, fossem ficar discutindo com os nazistas, eles tiveram que derrotar. É assim. Então, esse argumento não se sustenta. Não se sustenta. A gente precisa... Como é que vai derrotar a extrema-direita do agronegócio na questão da terra? Vai ser com conversa fiada? Com bate-papo no covil dos ladrões lá do Congresso Nacional? Não. É com ocupação, é com luta, é com mobilização. Que é exatamente o que esse pessoal não se propõe a fazer. Imagine o desgaste que seria para o governador atual se os professores tivessem ocupado a Secretaria de Educação. Cada litro, não saímos daqui, temos que ter negociação. A coisa ganha outro fôlego. Outras categorias do serviço público que estão sendo oprimidas também poderiam seguir o exemplo. Né? Ou não, mas só a possibilidade disso acontecer obriga o governador a negociar de outra forma. A classe trabalhadora não luta porque ela gosta. A classe trabalhadora luta porque é a única coisa que lhe resta. É isso que esse pessoal da esquerda liberal parece que não entende. Né? Parece que não consegue compreender. Né? Nós estamos aqui, um exemplo claro, que a esquerda liberal vive dando pau e não consegue sair do lugar. Presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, né,
coloca a nossa taxa de juros, mesmo com a inflação descendente, né, a mais de 12%. E aí faz o quê? Adianta, tem que ter. O Lula tem que falar mal dele, o Lula tem que explicar para a população os efeitos da taxa de juros, mas só isso não vai levar a lugar nenhum. Tem que chamar para a luta. Senão a gente vai continuar falando mal dele, ele vai continuar sentado lá e o juro vai continuar alto. Tá certo? Para quem o internauta não sabe, ouve essa história e não consegue entender, eu vou falar rapidinho. Economista não tem jeito, a gente vai ter que sempre explicar isso. Quando você ouve que a taxa de juros está 12 e pouco, 13%, você fala, mas que taxa de juros é essa? Onde é que tem isso aí que eu vou lá pegar dinheiro emprestado? Que eu pago no cartão de crédito 5, 6 vezes isso. Né? Essa não é a taxa de juros que rege o seu crediário. Não é a taxa de juros que está no seu cartão de crédito. Não é a taxa de juros que está no seu cheque especial. Não é nem a taxa de juros que está no seu financiamento de automóvel. Essa é uma taxa de juros para pagar os títulos da dívida pública, que é um título que o governo lança no mercado, recolhe o dinheiro e ele se compromete em pagar dando essa taxa de juros. Tá? Qual é a importância disso? Por que você ouve falar disso no Jornal Nacional? Por que o presidente da República fica falando disso? Porque isso é o patamar mínimo de juros da sociedade. Não existe negócio nenhum que seja feito com uma taxa de juros menor do que essa. Por quê? Porque esse negócio tem como garantia os nossos impostos. Então, não há nada mais seguro no mercado do que o título da dívida pública. Então, ele é o patamar mínimo de juros. Quando ele vai a 12, qualquer coisa passa a ser feita de 12 para cima. Né? Então, se ele sobe para 15, a gente passa a ter tudo a partir de 15. Então, é por isso que ele é um indicador importante da economia. Né? E é por isso que ele tem que estar baixo. Né? E não essa imoralidade que nós temos aqui. Né? Que isso também está ligado, voltamos à questão. Mas por que o governo tem que ficar botando dinheiro, tem que ficar pegando dinheiro com o título da dívida pública? Porque a arrecadação não dá conta de pagar tudo que a gente já tem emprestado com o banqueiro, mais as despesas que o governo tem que fazer em saúde, educação, segurança. Né? Então, a gente tem que resolver esse problema, né, para poder gastar mais com saúde, educação, segurança, alimentação das crianças em escola e por aí vai. Né? Então, essas coisas estão articuladas. Mas, para isso, precisa ter ousadia. Né? E é isso que falta. Aí, esse discurso covarde é um discurso covarde. Né? Fica aí, existe o perigo dos fascistas voltarem. Né? Eles voltam se a gente fizer um governo ordinário. Aí eles voltam com certeza, voltam pelo voto, voltam consagrado pela população. Se a gente não conseguir minimamente atender as expectativas que a população tem, se a gente não conseguir dar resposta para a fome, para o desemprego, para a falta de moradia, se a gente não tiver ousadia nessas questões, eles voltam, e voltam sim. E aí qual vai ser a desculpa? Não, vamos continuar aqui sem criar problemas, que é para não ir preso. Só falta isso, porque, né, não tem mais o que dizer. A gente precisa de ousadia. Ousadia. É o papel da esquerda, é empurrar as pautas, é obrigar a que se avance. Mas, para isso, tem que ter alguém fazendo esse trabalho. E é um desserviço, novamente, é um desserviço que a gente tem um presidente com a capacidade de comunicação que o Lula tem, é inegável, não dá para negar o óbvio, né? Que não convoque, né, a população. Ele até conseguiu, o povo conseguiu entender um pouco a coisa do juro e tal, mas ele não dá consequência. Entenderam? Então vamos lá ocupar o Banco Central, vamos lá para a porta do Banco Central, vamos lá atrás do carro do presidente do Banco Central, tacar ovo nele, tacar tomate, até ele mudar de posição. Né? Isso ele não dá consequência, ele não dá continuidade.
E aí fica com essa conversa mole aí de que isso bota água no moinho da extrema-direita. O que bota água no moinho da extrema-direita é um governo que não tem capacidade de resolução dos problemas e de mobilização, como a gente viu no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, nós ficamos dependendo de instrumentos da direita, STF, né? Demos sorte que eles lá, nem eles mais querem lá a extrema-direita, né? Senão, tinham fechado a tampa do caixão. Maravilha, então, Heitor. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, né, novamente aqui no nosso canal, né? Gostei aí demais da nossa conversa, né? E passo a bola, né, novamente, né, para você fazer suas considerações finais. Queria aqui agradecer, né, Guilherme, a oportunidade da gente vir aqui bater papo aqui com os internautas que acompanham o Mesa de Debate, né? Dizer para as pessoas que nos procurem na internet, entrem lá, vejam, tem uma produção razoável, né? A esquerda peca pela falta de produção teórica, né? Então, a gente tem esse compromisso também, teorizar, de debater alguns temas, porque você só pode apresentar para a população soluções se você tiver debatido os problemas, se você tiver mergulhado sobre eles. Então, a gente tenta sistematicamente fazer isso, né? Então, nos procurem, acompanhem e temos um papel importante a cumprir. Não estou falando aqui da Revolução Brasileira, não. Estou falando aqui da extrema-esquerda, né? Só a extrema-esquerda pode empurrar esse governo com uma posição um pouco mais avançada do que ele tem, né? Porque se nós ficarmos aí com esse pessoal, belo discurso para cá, belo discurso para lá, mas no final do dia eles saem todos do Congresso juntos e vão tomar chope. E Heitor, aonde que o ouvinte pode encontrar aí os canais de comunicação da Revolução Brasileira? É só colocar em qualquer mecanismo de busca Revolução Brasileira e vai entrar lá no nosso eu sempre prefiro a palavra portuguesa, sítio, né, do que chamar de site, e aí vai estar lá a nossa biblioteca, os contatos, e vamos em frente. Vocês têm página no Instagram e no, né, Temos, YouTube? temos, temos. Né? No YouTube tem bastante coisa, tem bastante vídeos nossos, então as pessoas podem procurar. É o que eu falei, é só botar no mecanismo de busca ali Revolução Brasileira e aí a pessoa escolhe se quer YouTube, se quer Instagram, ou se quer a página mesmo nossa. Cada um se adapta melhor a uma ferramenta ou outra, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista, agradecendo novamente ao Heitor, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Assim como falei com a CST, também desejo sorte aí nessa nova empreitada, né, da Revolução Brasileira, né? Seguimos aí fazendo os nossos debates e lembrando sempre, né, para você ouvinte que está nos acompanhando, de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos, outros materiais. Isso ajuda aí no nosso crescimento, né? No engajamento no YouTube. Também segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e também agora, né, como todo mundo sabe, no TikTok. E para a gente finalizar aqui, né, a nossa live, lembrando sempre aqui do nosso Pix,
385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos, né? Então, para a gente continuar fazendo as nossas atividades, né, continuar fazendo aí as nossas lives, né, cobrindo coisas, a gente, né, resolveu aí fazer esse Pix. E também, né, o Padrim, www.podcastmesa de debate, o Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Peço aí desculpa porque acabei me enrolando aqui. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto, né, para mais uma live. Forte abraço aí a todo mundo e fui!